Uma abordagem muito comum no tratamento do diabetes é a de amedrontar o paciente com as complicações, né? É perder a visão, perder a perna. Gente, não precisa. O paciente ele precisa de esperança, ele já escuta isso tudo de ruim de tudo que é lado. Ele precisa de um profissional de saúde com empatia para juntos traçarem uma estratégia que vai ter sucesso e diminuir as complicações. O diabetes é um companheiro, tá? É um companheiro que está do seu lado, ele anda do seu lado dia e noite, ele dorme e acorda com você. Se você fica batendo no seu companheiro, é lógico que ele vai te passar uma rasteira, ele vai te dar um soco por trás, vai te derrubar. Mas se você anda abraçado com o seu companheiro, sempre cuidando dele, é óbvio que ele vai andar junto com você, não vai te prejudicar. Então é isso. Quem tem diabetes tem que respeitar, tem que andar fazendo as coisas direito e não vai ter problema com isso. Então vai ser uma vida produtiva como todas as pessoas desejam ter. A vida de todo mundo tem chatice. A nossa dificuldade, a nossa chatice é essa. Ela não quer dizer que é maior do que a de todo mundo. Então, enfrentar ela é simplesmente enfrentar a vida. Eu tinha um avô que era diabético, o pai da minha mãe, né? E a gente estava sempre com ele. Então, o diabetes dele, para mim, não era nada muito diferente, porque ele era uma pessoa saudável, ele se alimentava bem, ele foi atleta de ciclismo. Eu estava numa fase que eu estava muito bem, assim, eu estava fazendo curso de modelo, jogando vôlei, comecei a fazer algumas fotos, e aí eu tinha um desfile para fazer e eu fiquei doente. Fui no otorrino, ele achou que era uma sinusite e me prescreveu 2 injeções de corticoide. Com isso, eu comecei a apresentar a glicemia alterada, a glicemia de jejum alterada. E com o tempo, eu fiquei acompanhando, fazendo dieta, repetindo, aí de repente a glicemia descontrolou de vez e foi confirmado então o diagnóstico de diabetes tipo 1. E aí, desde o primeiro dia, eu já comecei a aplicar a insulina em mim. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Eu fui diagnosticado com diabetes quando eu tinha 5 anos de idade. Meus pais me levavam ao pediatra, né? E levavam, traziam. Eu estava piorando, estava com algum problema de saúde que ninguém sabia o que era, mas ele não descobriu. E aí, com o passar do tempo, eu lembro que eu fui ficando muito magro e a minha avó, alguém suspeitou que talvez fosse diabetes, por algum conhecimento que eles tinham. Minha avó provou minha urina, viu que estava doce. Então, um amigo do meu pai, que ele conhecia um bioquímico de laboratório do Exército, e aí ele falou, vamos levar lá para ele fazer logo o exame, para ver o que é que tem. E isso meu pai que me conta, que eu não sei. Diz que ele mediu, estava muito alta a glicose, e ele falou para o meu pai, falou, corre que teu filho está morrendo. E eu me lembro que no caminho do hospital, eu tinha flashes, assim, eu apagava e acordava de novo, eu estava entrando em coma. De fato, eu estava morrendo. Eu tive diagnóstico aos 14 anos. Nessa época, o tratamento era muito difícil. Eram seringas de vidro, naquelas caixinhas metálicas que a gente tinha que botar para ferver a cada aplicação. Minha mãe aplicava a insulina, levava a seringa, punha numa panelinha, era a panelinha específica da insulina, colocava lá, colocava água e ligava lá e fervia. Então, como era de ferro e vidro, isso é bem interessante, ficou um som. A minha irmã, ela comenta isso claramente, que ela tem esse som na cabeça dela até hoje. Eu tenho também, ficava assim, a seringa começava a bater na panela com a água fervendo, então ficava tec, 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 tec. Esse era o som da minha casa, de manhã e de noite. Num dos meus momentos de solidão, logo que eu tive o diagnóstico, eu estava no meu quarto, chorando, e aí meu pai entrou. Ele sentou do meu lado e aí ele me disse, você tem uma montanha enorme na sua frente. Isso é seu diabetes. Você tem 2 escolhas. Você vai tentar subir e vai voltar várias vezes, ou você vai adquirir uma força muito grande.
Você vai subir essa montanha e lá em cima você vai enxergar um horizonte enorme. E foi isso que eu fiz. Com pouco tempo de doença, alguns meses, eu resolvi mudar de médico. E aí eu chego num médico que também era diabético, que eu fui na consulta com ele, assim, ele, o que você está fazendo aqui? O que você tem? Como é que eu posso te ajudar? Eu comecei a chorar, é que eu tenho diabetes, e aí de repente ele fura o dedo, pega uma seringa de insulina, aplica insulina, não falou nada. Ele só furou o dedo, viu quanto é que estava a glicose dele e aplicou a insulina. E ele tinha escrito um livro, e aí ele me deu esse livro, eu li esse livro na madrugada, e eu vi que você podia viver bem com diabetes, né? Ele já era muito avançado no padrão que hoje nós temos, que a gente chama de contagem de carboidratos. Ele foi um dos primeiros a pensar nisso. O Rogério foi o grande fomentador da educação em diabetes no Brasil. Ele criou as colônias de férias no Brasil e eu aproveitei e andei com ele nesse período. Então eu melhorei muito de entendimento, de cabeça, de autoestima. Então tinha um grupo de médicos que era muito pessimista, que tinha uma conduta muito mais rígida. E aí, quando eu conheci o Dr. Rogério de Oliveira, que é esse médico, eu decidi que eu queria fazer parte desse grupo de médicos, que eram mais otimistas. Isso foi tão marcante para mim. Você tinha duas situações muito opostas. Você não pode fazer isso, você tem que comer isso, você tem que fazer isso nesse horário, você não pode sair dessas condições aqui. E ele não, você pode fazer tudo, desde que você meça a glicose, desde que você adapte a sua dose de insulina, desde que você aprenda sobre a doença. A minha função como médico não é ganhar dinheiro, não é ter fama, não é nada. A minha função como médico é trazer vida para os meus pacientes. Eu trabalhar ajudando essas pessoas, eu mudar a vida dessas pessoas, eu ser exemplo para essas pessoas, eu acho que isso me move. Então, é uma coisa que é muito mais forte do que só ser uma médica, né? Uma coisa que me ajudou, e acho que ajuda isso também na relação médico-paciente, foi conhecer a história da insulina. Antes de existir a insulina, né, da possibilidade dela ser aplicada num paciente com diabetes, o destino de todas as pessoas com diabetes ele era trágico. Então, você tinha o diagnóstico, era uma sentença de morte. Então, quando a insulina foi descoberta no início da década de 20, foi uma revolução, assim, né? E o tratamento evoluiu, as coisas foram mudando, a contagem de carboidratos surgiu, o resultado do DCCT apareceu, mostrando de que nós todos não teríamos forçosamente complicação crônica. Para minha felicidade, eu passei por todas essas insulinas. Eu passei pela bovina, pela suína purificada, pelas insulinas de DNA recombinante e pelos análogos, tanto basais e rápidos como bomba de insulina. Então, essa evolução das insulinas e da forma de aplicação é maravilhosa. É isso que traz para a gente o tratamento mais acertado, né? Mais assertivo, com menos riscos. Depois da penicilina, a insulina é o remédio que mais salvou vidas, né? E isso tem que ser comemorado. Então, assim, você tem que agradecer de ter insulina para poder tomar e não reclamar, né, de ter ficado diabético, que é uma coisa que você não pode mudar. E as primeiras, né, versões de bombas de insulina, assim, automáticas, pâncreas artificiais, já estão aí, chegando no mercado para nossa alegria e para nossa saúde, né? Milhões de diabéticos que tiveram suas vidas plenas, produtivas, cheias de alegria, cheias de tristeza, tiveram vida porque tiveram a insulina. Então, para mim, insulina é vida. Para mim é vida, porque se eu não tiver, eu morro. Não adianta. Se eu não tiver insulina, eu não fico aqui na Terra mais uma semana. É muito interessante porque a gente vive o dia a dia, faz o que tem que fazer, como se isso tudo sempre tivesse existido. E quando a gente, de repente, diz assim, 100 anos de insulina, e aí eu viajo, eu digo, meu Deus, se eu tivesse nascido antes disso, eu não estaria aqui. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que esses 100 anos de insulina
é o aniversário de todo mundo que tem diabetes tipo 1. Porque nós todos, se a gente não tivesse isso, que nascemos depois, nós não teríamos uma história para contar. Todos nós.